Gente, boa noite. Todo mundo tá funcionando. Tá tudo funcionando hoje à noite, é uma coisa notável. Então, eu queria antes de mais nada agradecer imensamente a presença de vocês e a presença dos debatedores aqui à noite. Luciana Gatti, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Tá baixo? E agora tá. Agora tá melhor. Estou falando mais próximo agora. Isso é. Luciana Gatti, então, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, uma das maiores especialistas da Amazônia. Cristina Serra, que eu acho que também muita gente conhece, eu acho que todo mundo conhece aqui, jornalista, escritora, escreveu um livro belíssimo sobre o crime da Vale e também, agora, recentemente, sobre os artigos que ela escreveu ao longo da jornada dela na Folha de São Paulo, sobre o Bolsonaro, sobre todas essas pressões de gabinete do ódio, etc., etc. E, finalmente, Gilmar Mauro, que é da coordenação nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que, em suma, todos vocês três me orgulham demais, me deixam muito feliz de estarem aqui participando desse debate. Eu vou começar a fazer, então, a ideia basicamente que a gente pensou foi cada um de nós quatro falarmos 15 minutos. Eu vou fazer uma apresentação brevíssima do livro e, então, vou passar depois a palavra aos três e depois, então, para o público, tá certo? Então, vamos começar? Muito bem. Então, o livro é esse, né? Desenho decisivo, propostas por uma política de sobrevivência. Em primeiro lugar, então, uma explicação do título do livro, né? Há um amplo consenso científico de que o que fizermos até 2030 será decisivo para a viabilidade das sociedades. Esse é um consenso científico muito amplo. Eu trago aqui 3 ou 4 testemunhos disso. Deborah Roberts, que é uma das co-diretoras do relatório especial do IPCC sobre o aquecimento de 1,5 graus Celsius, de 2018. Ela diz, então, os próximos poucos anos serão provavelmente os mais importantes da nossa história. Cristiana Figueres foi a grande artífice do Acordo de Paris, em 2015. Estamos na década crítica. O que fizermos em relação às reduções de emissões de até 2030 determinará a qualidade da vida humana neste planeta por centenas de anos, se não mais. Johan Rockström, que é hoje o diretor do Potsdam Institute for Climate Impact Research, de Potsdam, né, que em 2020, então, faz essa declaração. Pela primeira vez, somos forçados a considerar que há um risco real de desestabilizar o planeta inteiro. É preciso que os próximos 10 anos, até 2030, vejam a mais profunda transformação que o mundo jamais conheceu. E, finalmente, Will Steffen, que lamentavelmente faleceu o ano passado, um dos grandes cientistas do clima. Estamos agora numa bifurcação, não teremos outra década para hesitar como fizemos na década passada. Então, essa é a explicação do título do livro e, portanto, nós podemos voltar a ela dizendo o seguinte: este decênio é, efetivamente, o momento divisor de águas em todo o arco da civilização humana. O que está em jogo é a nossa sobrevivência. Então, eu passo para o subtítulo do livro, Propostas para uma Política de Sobrevivência, e no final do livro eu discorro sobre 8 propostas possíveis, que são essas propostas. Em primeiro lugar, diminuição das desigualdades, né, com renda mínima e, tão importante quanto, renda máxima. É fundamental que nós tenhamos uma renda máxima, não é possível que um número restrito de indivíduos tenham acumulado o poder que eles têm, e esse poder eles estão usando para interferir nas decisões políticas. Segundo, redução drástica do consumo de materiais e de energia fóssil, com perspectiva imediata de eliminação do uso de energias fósseis. Terceiro, extensão da ideia de sujeito de direito às demais espécies. Quarto, ampliação das reservas naturais, que devem permanecer ao abrigo das pressões dos mercados globais.
Desglobalização econômica, condição para a descarbonização, nós temos que efetivamente sair dessa loucura de mercadorias e insumos, etc., que atravessam o planeta todo, com evidente consumo de combustíveis fósseis, alimentação desglobalizada e à base de nutrientes vegetais. O sistema alimentar hoje é responsável por 1/3 das emissões de gás de efeito estufa. Governança global democrática, com superação desse axioma da soberania nacional absoluta, em prol de uma soberania nacional relativa. E, finalmente, aceleração da transição demográfica, com exatamente a afirmação mais profunda, mais ampla dos direitos das mulheres sobre os seus direitos reprodutivos. Muito bem, essas 8 propostas, acho que todos nós sabemos, são obviamente inexequíveis, mantido o ordenamento socioeconômico e jurídico atual. Né? Entretanto, há 3 razões para considerá-las como imperativas. Em primeiro lugar, mantido esse ordenamento global, jurídico e econômico, as negociações internacionais, hoje em pauta, mostram-se ainda mais inexequíveis. Aquilo que se chama realismo hoje é, na verdade, muito mais inexequível do que essas propostas. Então, a primeira questão, vamos ler algumas das propostas que estão em pauta hoje nas negociações. Manter o aquecimento médio global entre 1,5 graus Celsius e 2 graus Celsius em relação ao período pré-industrial. COP21, Paris, Acordo de Paris, em 2015. Diminuição de 45% das emissões de gás de efeito estufa até 2030 em relação aos níveis de 2010. IPCC 2018. Eliminar os subsídios aos combustíveis fósseis. Essa é para dar risada, se é a piada da noite. Desde 2009, o G7 está falando em diminuir esses subsídios. Os subsídios apenas aumentaram desde então. Conservação de pelo menos 30% das terras, água doce, áreas costeiras e oceanos até 2030. Isso é o que acabou de ser tirado agora na COP15 da biodiversidade, do IPBES, e outras que tais, por exemplo, agora em 2022, reduzir a quase zero a perda de ecossistemas de alta integridade ecológica, também da COP15 do IPBES, reduzir em 50% o excesso de fertilizantes e o risco geral representado por pesticidas até 2030, também da COP15 de 2022, reduzir o desmatamento em 50% até 2020 e eliminá-lo até 2030, Declaração de Nova York de 2014. Desde então, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo tropical, o desmatamento só aumentou. E, finalmente, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, de 2015. Não quero dizer que todos os 17 objetivos não serão atingidos, mas a maior parte deles não será atingida. Segunda questão pela qual essas propostas de sobrevivência são imperativas. Essas 8 propostas para uma política de sobrevivência são uma condição de possibilidade do avanço dessas negociações. Estamos cada vez mais distantes das metas acordadas pelas nações na ECO 92. Terceira questão, e sobretudo, não há outra saída, nem mais tempo para gradualismo. Né? Esse aqui é o trabalho que foi publicado pelo Jeff Tollefson na Nature, onde está muito claro, onde ele diz do or die, né? Fazer ou morrer. Não há terceira via mais. Então, aquilo que nos parece hoje inexequível, na verdade, é absolutamente imperativo. Esse gráfico que estou mostrando para vocês, tá certo? São as emissões de gás de efeito estufa. Aquilo que está mais em vermelho em cima são as políticas atuais. Aquilo que está um pouquinho abaixo são as promessas feitas desde 2015 no Acordo de Paris, e que vocês percebem que muda muito pouquinho em relação àquilo que seriam as políticas atuais. E vejam o que está precisando fazer para que nós tenhamos uma chance de colocar o sistema climático abaixo de um aquecimento médio global de 2 graus Celsius e em relação a 1,5 graus Celsius. Portanto, esse gráfico mostra de forma cabal que as propostas em curso agora são completamente inexequíveis. Né? São completamente inexequíveis e, portanto, elas necessitam propostas muito mais radicais para que elas se tornem exequíveis. Essa flechinha que eu estou mostrando para vocês, curva aqui, é a flechinha exatamente até 2030. Né? Então, vocês percebem que nós temos um deadline, não temos um prazo final que é extremamente curto. Só mostrando para vocês como nós estamos, na verdade, aumentando as emissões de gases de efeito estufa. Né? Em 2019, as emissões de gases de efeito estufa foram de 57,4
gigatoneladas, ou seja, bilhões de toneladas dos gases de efeito estufa, sobretudo o CO2, o metano e o óxido nitroso, mas são basicamente o CO2 e o metano. Em 2023, as estimativas atuais foram feitas pelo World Emissions, esse site que está embaixo de vocês. Nós temos já estimativas de 58,3 gigatoneladas e vocês têm a estimativa, a projeção para 2030 de 61,9 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa. O que significa o quê? Significa que entre 2019 e 2030 nós vamos emitir mais, acima de 2019, mais 4,5 em relação a 2019 gigatoneladas, ou seja, um aumento de 8%, ao invés de uma diminuição de 45% em relação aos níveis de 2010. Por consequência disso, nós temos, evidentemente, um aquecimento cada vez mais acelerado do planeta, né? Então, aqui, em 2024, isso é um gráfico proposto pelo James Hansen, e ele mostra o quê? Ele mostra, vocês percebem claramente, eu não vou ficar falando sobre esse gráfico aqui, porque ele poderia ficar falando muito tempo e a gente já vai perder tempo com isso, mas basicamente o que devemos entender é o seguinte: a partir dos anos 70, podem observar, existe uma subida muito íngreme em relação ao aquecimento global. Se vocês pegarem essa linha verde que está aqui, é exatamente a melhor redução linear, né, dessa curva. E quando vocês chegam a partir de 2015, 2016, essa linha azul começa a saltar para cima da linha verde. A linha verde é a redução linear, a melhor redução linear. O que nós estamos vendo aqui na linha azul são exatamente aquecimentos que são acima do período 1970 a 2015, que era de um aquecimento, como vocês estão vendo aqui, de 0,18 graus Celsius por década, entre 1970 e 2015. O que está acontecendo? De 2016 a 2040, as projeções são de que nós teremos um aquecimento médio global de 0,36, o dobro, portanto, graus Celsius por década, em relação sempre ao período pré-industrial. Naturalmente que no caso do James Hansen aqui, o período de base é 1880 a 1920, que é praticamente a mesma coisa que 1850 a 1900. O que diz o James Hansen? E é melhor sempre acreditar no James Hansen, porque ele nunca erra. Nunca errou, pelo menos até agora. O teto do aquecimento global de 1,5 graus Celsius será ultrapassado nesta década. Em 2023, a Organização Meteorológica Mundial confirmou o James Hansen, que tinha dito isso em 2021, há 66% de chance hoje de que a temperatura média anual global supere 1,5 graus Celsius, acima dos níveis do período pré-industrial, em ao menos um dos próximos 5 anos, ou seja, 2023, 2027. Né? Segundo a declaração do James Hansen no mesmo artigo, o aquecimento global de ao menos 2 graus Celsius, aquecimento médio global em relação ao período pré-industrial, já é inevitável no futuro da Terra. Terceira declaração, esse nível de aquecimento ocorrerá em meados do século. O que vai acontecer depois que nós ultrapassarmos 1,5 grau Celsius do aquecimento médio global? O que diz exatamente a Organização Meteorológica Mundial é isso, né? Os impactos após 1,5 graus Celsius, repito, que nós vamos ultrapassar entre 2024 e 2030, os impactos do clima tornam-se cada vez mais graves, né? E aqui o que o IPCC, o último relatório do IPCC mostra, é aquilo que vocês estão vendo aqui. Com o aquecimento de 1,5 graus Celsius, que nós vamos, mais uma vez, ultrapassar ao longo deste decênio, 8% das plantas, das espécies de plantas, perderão metade do seu hábitat, da sua área habitável. Com 2 graus Celsius, que nós vamos provavelmente atingir nos anos 40, 16% dobra. Não é? Então, vocês vejam que uma diferença de apenas 0,5 graus Celsius no aquecimento implica um impacto muitas vezes maior do que simplesmente parece que meio grau não significa muita coisa. Sim, significa enormemente. Não é? A mesma coisa em relação à perda de espécies de insetos. Né? 6% dos insetos perderão metade da sua área habitável. Com o aquecimento de 2 graus Celsius, 18%, ou seja, uma piora de 3 vezes, por um fator de 3. Né? Nos refere à perda dos recifes de coral. Já com 1,5 graus Celsius, nós estamos praticamente perdendo, quase que inteiramente, não é? Os recifes de coral, que são extremamente importantes, porque 1/4 das espécies de peixes passam ao menos uma parte da vida delas
nesses recifes. Os recifes ocupam uma extensão minúscula da Terra, mas elas são extremamente importantes como viveiro de espécies, né? Com 2 graus Celsius, são 99%. Praticamente nós não temos mais recifes de coral. E a questão exatamente dos grandes questões que vão nos atingir de uma maneira absolutamente direta e imediata, que é exatamente as ondas de calor, né? Então, 14% da população global vai estar exposta a ondas de calor graves uma vez a cada 5 anos, pelo menos. Quando se trata de 2 graus Celsius, nós passamos de 14 para 37, ou seja, um aumento de 2,6 vezes mais, tá certo? 37% então dessa população vai estar exposta em ao menos um ano em cada 5 a ondas de calor que são muito, muito fortes. E aí, isso aqui são as projeções do IPCC em 2018, né, do relatório especial do IPCC em 2018. Não sei se dá para ler facilmente aqui para vocês. A população afetada por riscos graves, né? Então, exposição a ondas de calor. 3,9 bilhões de pessoas vão estar expostas a riscos de grandes ondas de calor, né, até 2030. Estresse hídrico. 3,3 bilhões de pessoas estão sofrendo com estresse hídrico já ao longo deste decênio. Riscos de queda da eletricidade. 334 milhões de pessoas. Quebras de safra, né? Mudanças de diminuição radical de colheitas. 35 milhões. Degradação de hábitat, 91 milhões de pessoas. E vejam, o IPCC, por definição, é uma comunidade científica extremamente cautelosa, extremamente conservadora, no bom sentido da palavra, do ponto de vista que eles tendem a diminuir o drama, eles nunca correm o risco de afirmar alguma coisa que pode ser pior, né? Então, nós temos sempre que pensar que o IPCC é a linha de base, é o bottom line, é aquilo que é o melhor possível que vai acontecer, digamos assim, né? Com 2 graus, existe uma mudança radical em relação a isso, né? Vocês veem que a exposição a ondas de calor passa para quase 6 bilhões de pessoas. O estresse hídrico decuplica. Vejam, ele era da ordem de 3,3 bilhões, ele passa... Não é o excesso hídrico, os riscos de perda de eletricidade que estavam na ordem de 35 e passa para 362. Né? Há uma decuplicação, então, do risco de quedas de escassez de produção de energia elétrica, né? E de degradação do hábitat também. Novas pandemias, né? Que poderia se fazer dados serem mais complicadinhos, então eu preferi simplesmente colocar esses dados, são as manchetes da imprensa internacional, que mostram exatamente o quê? Exatamente, mudanças climáticas aumentam o risco de novas emergências de vírus, né? São sempre jornais que estão noticiando novas pesquisas científicas mostrando isso, né? Então, o New York Times fala, da New Delhi Times, o Forbes, etc., deixo vocês lerem, mas basicamente essa é a ideia geral. Ou seja, que com o aquecimento global de 1,5 graus, de 2 graus, nós vamos ter, portanto, riscos cada vez maiores de desencadeamento de novas pandemias. Elevação do nível do mar, né? Então, essa é uma pesquisa que foi feita pelo Climate Central, e eles focaram em seis países asiáticos, né? Nesses 6 países asiáticos, que vocês estão vendo aqui, a China, o Bangladesh, Índia, Vietnã, Indonésia, Tailândia, apenas nesses 6 países, 300 milhões de pessoas vivem hoje em terrenos que serão recorrentemente inundados nas marés altas em 2050, até 2050. Para voltarmos ao Brasil, vejam exatamente a pesquisa que foi feita, coordenada pelo José Marengo, do CEMADEM, mostrando exatamente as zonas que estarão inundadas na maré alta em 2050 e em 2100. Na coluna da esquerda aqui, vocês têm, então, a parte noroeste de Santos em 2050, embaixo vocês têm a parte sudeste, ou seja, a parte mais pobre de Santos, que é a zona noroeste, e a parte mais rica de Santos, que é a parte da Ponta da Praia. E vocês veem que tanto uma quanto outra, estou falando, portanto, da cidade com o maior porto do Brasil,
vai estar frequentemente numa situação de inabitabilidade em 2050 e em 2100. A mesma coisa o Rio de Janeiro. Né? Isso aqui é o trabalho também do Climate Central, mostrando tudo aquilo que está em vermelho. Né? Vejam o que está escrito aqui embaixo, está vendo? 2 graus de aquecimento, né? Essas zonas vão estar abaixo da linha da maré, né? Da maré alta. E, portanto, vocês veem que tudo que está em vermelho aqui, para quem conhece um pouquinho o Rio de Janeiro, vê aqui que está vendo aqui o Museu da Manhã, só para vocês, bem em cima, vocês podem ver o Museu da Manhã, então você já tem uma ideia, aqui é o centro da cidade, por exemplo. Se vocês descerem mais, aqui já é o Flamengo, está vendo? Botafogo, etc. Todas essas zonas vermelhas vão estar frequentemente inundadas em marés altas, e aqui vocês estão vendo já, então, a Praia do Leblon, em suma Ipanema, etc., etc., e aqui vocês têm, então, a Barra da Tijuca, aqui onde mora o Bolsonaro, pelo menos o Bolsonaro vai entender o que é bom para a tosse. Né? Muito bem. Sônia Seneviratne, que é uma grande estudiosa de aquecimentos regionais. O que ela diz? Os Estados Unidos, o Mediterrâneo, o limiar de 2 graus Celsius, estou citando, das temperaturas médias em relação ao período pré-industrial, pode ser ultrapassado em 2030, no Mediterrâneo, no Brasil e nos 48 estados contíguos dos Estados Unidos. Né? E exatamente esses 3 quadriláteros que vocês estão vendo aqui são as regiões que são susceptíveis de ultrapassar uma temperatura média global de 2 graus Celsius antes da média global, né? Com exclusão, naturalmente, das zonas polares que estão aquecendo muito mais rapidamente do que as latitudes médias e baixas. Muito bem, era isso que eu tinha a dizer a vocês. Os próximos poucos anos, eu repito, serão provavelmente os mais importantes da nossa história, e essa frase é a frase do Hyosung Lee, que é o atual presidente do painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, do IPCC. Muito obrigado, gente. Bom, pessoal, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o privilégio de ter sido convidada para essa noite tão importante e conhecer pessoas tão maravilhosas, gente, que presente para mim. Mas eu queria dizer, em primeiro lugar, que o trabalho que o Luiz está fazendo é um trabalho extremamente essencial, porque a comunidade científica, que é quem estuda, quem está mais sabendo do que está acontecendo e os riscos e como que isso está evoluindo, fica numa de eu tenho que ser imparcial porque vão desmerecer meu trabalho. Se eu falar muito com contundência, vão me chamar de ambientalista e não de cientista. Isso acontece comigo, mas tudo bem, não tem importância. Mas, assim, se você que sabe, você que está sendo sustentado pela sociedade para estudar, nossa profissão é estudar. Se você que está ocupando a função, olha, vai lá estudar porque nós precisamos de conhecimento para evoluir, para tudo, você se exima de participar da sociedade como um cidadão. E você tem o quê para participar? Você tem o que você sabe. É o teu conhecimento, né? Cada um tem o seu para participar. A gente tem que participar com aquilo que a gente sabe. E aí você encontra os cientistas, né, isolado da sociedade, com o muro levantado, onde o cientista ele expõe para cientistas os trabalhos e escreve para cientistas nas revistas, e só entende quem trabalha naquela área. Até gente de outra área não entende bem aquela língua que ele fala, e o pessoal tem um ego tão grande que se orgulha disso. Né? E, olha, a Covid, o tempo que eu fiquei isolada na minha casa e vendo esse cenário de filme de terror das pessoas acreditando naquelas fake news absurdas, eu, na hora, me toquei, a culpa é nossa. Se é tão fácil as pessoas serem enganadas no fake news, significa que nós não estamos compartilhando conhecimento, nós não estamos socializando o conhecimento, nós não estamos cumprindo a nossa função social de estar falando disso. E mudança climática vai determinar a gente ter... Saber sobre mudança climática vai determinar a tua chance de sobreviver.
Hoje, se você sabe que chove muito num período pequeno de tempo, você não vai morar perto do rio e nem no morro. Mas quem não sabe, vai. Então, assim, a gente devia estar falando de algo que é condição de vida. E sem contar que se as pessoas sabem o que nós estamos fazendo de errado, por que o clima está mudando. Porque só se você entende muito bem o que você está fazendo de errado, você vai ter força para mudar. Caso contrário, você não vai. Não adianta falar que o mundo vai subir 1 grau, 2,5, ou chegar a 4. A pessoa pensa, pô, mas eu vou na praia, está 10 graus mais alto, 4 é nada, o que esse povo está falando? Mas, gente, isso é média global. Né? Isso não vai subir 4 para a gente, vai subir 4 na média do mundo inteiro. Para a gente ter o 1,1 agora, já subiu quase 3 lá no Polo Norte. É por isso que está tudo derretendo. E 3 é a média mensal. Não é a média no meio do dia. É a média do mês inteiro, considerando noite e dia. Eu estudo a Amazônia, e na Amazônia, a gente... Bom, primeiro que eu sou química, eu estudo gás de efeito estufa, tá? Só que eu via que cada pedaço da Amazônia tem um comportamento completamente diferente. E por quê? Por quê? Gente, olha, para ser sincero, o que é um cientista? É um cara curioso, é um cara que pergunta por quê e tenta responder. E aí, nesses porquês, aí você vai estudando desmatamento, você vai estudando quanto que mudou a temperatura, mudou a chuva nos últimos 40 anos, e tudo isso na pandemia, eu lá sozinha dentro de casa, e aí você começa a ver que está tudo interligado. As regiões mais desmatadas da Amazônia são as que mais emitem. As regiões mais desmatadas da Amazônia é a que tem a estação seca mais agressiva, mais estressante. Lá, a estação seca é quando aqui é inverno. É agosto, setembro, outubro, os principais meses. E aí, quando eu olhei quanto está cada lugar desmatado, é que eu vi o tanto de chuva que perdeu nesse período, é quase que igual. O Nordeste da Amazônia, 37% desmatado, perdeu 34% de chuva nesse período. Gente, nós estamos falando de uma floresta tropical úmida. Perdeu 34% de chuva nesses meses. Passa 5 meses com precipitação em torno de 50 milímetros. Nós estamos falando de uma floresta tropical úmida. E a temperatura média de 3 meses subiu 2 graus. Imagina quanto que é a temperatura máxima 2, 3 horas da tarde. Nós estamos falando de, no mínimo, 5 graus. No sudeste da Amazônia, eu tenho colegas que estudam lá, a gente fala estudo de plots, né? O pessoal pega 1 hectare e escolhe algumas árvores, e de tempo em tempo vai lá, mede o tamanho do caule das árvores, da altura do peito, né? E vai lá vendo quanto que está crescendo. Eles mediram numa torre, na altura da copa das árvores, não lembro se foi 2019 ou 2020, era um setembro, eles mediram 50 graus. 50 graus, gente. Nós estamos falando de uma floresta tropical, nós estamos falando da Amazônia. Como é que uma árvore típica de floresta tropical, úmida, vai sobreviver numa condição dessa? Nós temos uma colega brasileira, Adriane Esquivel, ela está na Universidade de Birmingham, e a especialidade dela é estudar mortalidade. Quando eu vi os dados dela, e que a maior mortalidade ali no sudeste da Amazônia, que é onde a gente viu o maior aumento de temperatura, lá, agosto e setembro, nos últimos 40 anos, aumentou 3,1 graus Celsius. Média mensal de 60 dias. Quanto será que aumentou de temperatura máxima? Gente, no mínimo uns 7 graus. É nessa região que eles mediram 50 graus. E aí a Adriane, chamei a Adriane, falei, Adriane, vamos lá, vamos conversar. E aí ela me contou que a maior correlação entre mortalidade de árvores é com temperatura máxima, que é essa temperatura no meio do dia. Então, assim, aí você vai entendendo tudo, né? Desmatamento não é só uma emissão direta, é uma emissão indireta, porque se você não tem as árvores,
você também vai ter perda de chuva e aumento de temperatura. Por quê? Lá vem os porquês, né? Por quê? Porque a árvore, ela cata a água que está no formato líquido lá no solo e ela vai jogar. Lá vem a italiana. Ainda bem que aqui não é live, né? Vocês veem minha mão. Minha mão vira e mexe, sai da telinha quando eu estou em live. E aí a gente tem... quando a água sai do líquido e vai para o gasoso, né, a gente tem um nome bonito, evapotranspiração, porque ela evapora e transpira. Nesse processo, a água, para ela sair do líquido e ir para o estado gasoso, ela precisa ganhar energia. Na verdade, roubar, né? Na natureza, ninguém ganha nada, só rouba. Então, ela tira energia na forma de calor daqui. É por isso que, se você está num parque, está tão fresco. Não é só por causa da sombra. A gente pensa que é por causa de sombra. Não, é esse processo de fazer a água evaporar que está retirando energia do ambiente na forma de calor. Experimenta tomar banho e não se secar. Sua pele vai ficando geladinha. Tem aquele ventilador que tem assim um tanquinho com água embaixo e ele joga vapor de água, aquilo reduz uns 5 graus a temperatura. É esse processo. Ela está vaporizando e está roubando calor daquele ambiente. Então, vamos pensar o que é a Amazônia para a gente? A Amazônia é a nossa grande proteção contra as mudanças climáticas. Porque ela absorve carbono, ela faz chuva e ela reduz a temperatura num planeta que a temperatura só está subindo. E porque a temperatura está subindo, tem cada vez menos chuva. Lu, o que tem a ver uma coisa com a outra? Acontece o seguinte, se está mais quente, mais água que estava aqui líquido tem energia para ir para o vapor. E aí mais vapor de água fica na atmosfera, chove menos. Por isso que, quando chega uma frente fria, e aqui embaixo, na superfície, a gente cada vez desmata mais, a temperatura na superfície está cada vez mais alta, a diferença de temperatura é o que dá a agressividade da tempestade. Então, aqui embaixo está tudo super quente, porque a gente está desmatando, aí chega uma frente fria, tem aquele monte de vapor de água a mais na atmosfera, deu condição para chover, vem tudo de uma vez só, num período curto de tempo. Então, assim, somos nós que estamos... Por que eu trouxe esse assunto? Porque o IPCC faz as continhas com a quantidade de gás carbônico que tem na atmosfera. E eu contei para vocês que o processo é muito pior, porque não está lá nas continhas... que nós estamos modificando toda a superfície do planeta, desmatando... Gente, a gente não faz só isso no Brasil. Parece que a humanidade... Eu vou contar uma história para vocês, vocês vão me achar maluca. Eu estava lá nesse processo na minha casa, e pensando, e esse horror, é que eu fui entendendo as coisas, ligando um ponto com o outro, e, de repente, veio na minha cabeça. A humanidade é como uma nuvem de gafanhoto que está consumindo tudo até acabar. Eu fiquei horrorizada comigo. Eu falei, não é possível, foi alguém que falou, né? Poxa, que... É sério, eu realmente pensei, falei, poxa, que crueldade, nós somos melhor que isso. Aí o tempo vai passando e você vai vendo que não somos. Não somos porque, assim, tudo é o dinheiro, é ficar rico. Gente, eu acabei de vir da Amazônia semana passada e eu chorei a beça dentro da floresta porque a região de Santarém, de Belterra, está sendo 100% desmatada. Aquilo virou o Mato Grosso. Os sojeiros do Mato Grosso invadiram o Pará e estão desmatando tudo, e aquilo está virando um polo de soja. Porque tem o porto ali em Santarém, Itaituba tem mais 10 portos, você vê o rio Tapajós, é uma fila imensa de balsas para levar soja, e os navios só esperando para encher de soja e levar embora. A globalização do alimento. A gente está perdendo a floresta para alimentar porco na Índia. Ou frango, sei lá eu onde. Né? É um contrassenso. A gente tem que pensar o seguinte. A Amazônia, nossa grande proteção contra as mudanças climáticas, ao ser desmatada,
ela vira um acelerador das mudanças climáticas, porque ela joga mais gás carbônico na atmosfera, e metano, e N2O, reduz a chuva e ainda aumenta a temperatura. Então, nós estamos acelerando as mudanças climáticas no Brasil. Observa como tivemos um aumento desenfreado absurdo com o nosso ex-ministro do desmatamento, Ricardo Salles, Bolsonaro, e os eventos extremos aumentaram junto. É coincidência? Bom, para negacionista deve ser uma coincidência. Tivemos evento de tempestade de areia no estado de São Paulo, é um evento de deserto. Mas nós estamos transformando a terra num deserto, porque pega o carro e vai para a área rural, está tudo desmatado, até as montanhas, o povo não deixa uma árvorezinha. Gente, a gente tem que entender o que nós estamos fazendo de errado para corrigir, né? Então, assim, o que o Luiz faz é traduzir isso, e o papel dele é extremamente importante, porque se as pessoas entendem o que elas estão fazendo de errado, e elas começam a mudar e a querer mudança, a gente tem alguma chance, né? E é para já. E é para já. E eu queria terminar dizendo que, quando eu vejo esses números, invariavelmente, dentro de mim, eu penso, é muito pior. Porque lá só tem a concentração de CO2. Não tem perda de chuva, não tem aumento de temperatura, não tem o aumento da temperatura aqui da superfície. A gente chama de bola de neve, né? É uma bola de neve e isso só aumenta. Então, assim, a gente tem que arregaçar a manga e ser mais proativo. A gente realmente tem que ser mais agressivo nas coisas que a gente propõe, né? Como defender com unhas e dentes o MST. Porque esse modelo de grandes latifúndios é um completo desequilíbrio, aumento de temperatura. Gente, eu chorei para caramba na floresta, porque virou um mar de soja e a Floresta Nacional do Tapajós está numa ilha. E aí tem uma diferença de temperatura enorme entre a soja e a Floresta Nacional do Tapajós. Um pouco de tempestade que dá as árvores de 50 metros de altura, estão tudo caindo. Estão morrendo. Então, assim, a gente precisa botar isso para andar, a gente precisa ser mais proativo e a gente precisa defender um modelo completamente diferente. Eu parei de comer carne de vaca há 3 ou 4 anos, não faço as contas, desde que eu soube que 40% do rebanho bovino brasileiro está lá na Amazônia. Com o Ricardo Salles e o Bolsonaro, o rebanho aumentou na Amazônia e diminuiu no resto do Brasil. A exportação da madeira bruta, apenas em 2020, aumentou 700%. Esse é o cenário. Gente, eu queria agradecer. Bati meus 15 minutos. Aliás, eu sou muito grande, porque eu tenho 1,71, eu não conheço nenhuma colega cientista mais alta que eu. Obrigada. Bom, pessoal, que responsabilidade, né? Falar depois da Luciana e dessa aula que ela deu e da apresentação que o Luiz fez do livro. Mas eu queria, Luiz, em primeiro lugar, agradecer o seu convite de estar aqui hoje, uma honra muito grande estar aqui, pelo livro, por você, pelo seu trabalho, pela Luciana, Gilmar e por todos que estão aqui nos acompanhando e nos assistindo nesse debate que é absolutamente crucial para o nosso destino como espécie. Está aqui o livro do Luiz, ele me mandou e eu comecei a ler nos últimos dias. É um livro muito denso e eu não consegui largar, porque você, da feita que você mergulha nesse assunto, você não consegue mais sair dele, né, dada a gravidade do tema, mas principalmente, porque esse é um tema que eu já conheço de uma certa forma, pela maneira como o Luiz traz esse assunto.
E é sobre isso que eu queria falar um pouco, antes de fazer algumas considerações aqui, aproveitando os muitos ganchos que o próprio Luiz e a Luciana trouxeram aqui na conversa, que eu acho que são pertinentes para a gente conversar aqui, porque, concordando já com o que a Luciana falou, a gente precisa partir para a ação mesmo, né? A gente precisa desenvolver estratégias como sociedade, como indivíduos, como grupos sociais e como sociedade, para entrar nesse debate, mas para influenciar de fato e para ganhar corações e mentes, porque a gente precisa ganhar corações e mentes, né? Essa é a questão, esse é o desafio nosso neste momento com relação a este assunto, né? Então, precisa falar precisa falar para fora da bolha da academia, para fora da bolha dos cientistas. Isso é uma coisa, inclusive, que me toca muito fundo, porque eu trabalho com comunicação, né? Então, a comunicação é isso, é a batalha por corações e mentes. Se a gente não tiver competência para isso, aí é o fracasso total, né? Então, que bom que a Luciana, que é cientista, você começou falando sobre isso. Eu estava ouvindo ela falar, ela disse assim, espera aí, eu pensando aqui, essa fala é minha, eu é que tenho que falar sobre comunicação. Estou brincando. Mas foi sensacional, porque essa é uma questão crucial. E, novamente, você falou da pandemia, a gente viu como foi importante na pandemia, os cientistas, os infectologistas falavam dia e noite na televisão, já que a gente tinha um governo negacionista, né, quem foi que, entre aspas, aí salvou a lavoura, né, nesse campo da comunicação? Os cientistas, né, dezenas de cientistas, de infectologistas, enfim, várias especialidades relacionadas à propagação de vírus, etc., né, estavam em todos os telejornais, em todos os programas de rádio, com a maior disposição, né, de falar e de traduzir aquele assunto para que as pessoas entendessem que elas precisavam se proteger, porque nós tínhamos um governo que estava, né, investindo, atacando a população e investindo num projeto de morte, né? Era um governo com um projeto de necropolítica, né, que conseguiu, em parte, a gente precisa reconhecer, foi bem sucedido, porque 700 mil pessoas mortas é uma medida de sucesso, entre aspas, desse governo tenebroso do qual, felizmente, nós conseguimos nos livrar. Pelo menos tirar, né, das instâncias de poder, mas eles estão por aí, espreitando essa gente tenebrosa que não volta para o esgoto. Bom, desculpa aí o parênteses, mas, enfim, voltando ao livro do Luiz, que é o que importa esta noite. O livro é de uma densidade impressionante. O Luiz foi muito modesto nessa apresentação dele, muito modesto, porque, olha, que eu até me considerava razoavelmente bem informada sobre esse assunto. Depois que eu li o livro, eu falei, nossa, quanta coisa que eu não sabia, né? Porque uma parte importante do livro é trazer todas as pesquisas importantes sobre esse assunto, né? Alguns ele falou ali, mas tem muita mais gente aqui, dados inquestionáveis, né, de total credibilidade e que a gente deve usar neste debate que está colocado, né? A gente tem isso aqui, gente, é um manual de sobrevivência nosso. O meu livro, eu quando gosto do livro, eu faço isso, ele está todo marcado, todo, está aqui, com caneta, com marca-texto, está todo marcado, porque ele está cheio de argumentos para a gente usar nesse debate, né, de que a gente precisa, para ontem, descarbonizar a economia e que o capitalismo é um regime, é um sistema incompatível com a nossa sobrevivência como espécie. Quer dizer, a gente precisa mudar totalmente a matriz energética, a gente precisa mudar completamente o nosso sistema de alimentação, mas eu não vou entrar nisso, porque esse é o assunto. Aí o Gilmar vai falar, peraí, essa fala é minha. Estou brincando. Estou brincando. Mas esse é um assunto crucial, né? Isso que você falou de Santarém, né? Eu que sou do Pará, que conheci Santarém em 1900 e bolinha, né? Eu nem vou mais, eu acho que eu nem quero voltar lá nunca mais, porque eu não quero ver isso que você está falando. Eu fui ao Terra do Chão, aquela região onde tem aquele porto, agora não, já tem um tempo que está lá. Eu fui ao Terra do Chão, sei lá, acho que uns quase 40 anos atrás, né?
ainda era aquela coisa do Caribe amazônico. Esse negócio do Caribe amazônico acabou, né? Assim, ainda mais agora com isso que você está falando. Enfim, o livro. Então, tem uma quantidade de informações assim, absurda, né? É um trabalho mesmo de historiador, né? Que sabe, inclusive, separar quais são os dados importantes e tudo mais. Mas o mais arrebatador no livro é a capacidade do Luiz de dar às coisas os nomes que elas têm, né? É falar sem dourar a pílula, né? Chega disso, isso acabou. A gente não pode, como você falou, o cientista não pode ter medo ou receio, né, de ser chamado de alarmista. Porque se a gente não der o alarme, a gente, até parece, já estou me colocando aqui, né, do lado do cientista, a gente como comunicação, como comunicador, se a gente não der esse alarme, as pessoas não vão entender, porque é muito difícil, acho que para a pessoa comum, enfim, quem não está tão envolvido com esse assunto, né, como é um assunto, né, que fala de catástrofes, né, de ameaças à nossa existência, quem é que vai, por sua própria, né, livre, espontânea vontade, né, mergulhar nesse assunto? É um assunto que, em princípio, não quero saber. Eu tenho uma medida muito anedótica, claro, disso que eu estou falando, porque eu posto muita coisa em rede social. Quando eu posto sobre aquecimento global, os extremos climáticos, é o que tem menos repercussão. É o que tem menos repercussão. As pessoas não comentam, sabe? Claro, isso é só, gente, claro, uma medida absolutamente, né, aleatória. Rede social, eu costumo dizer que, né, não dá para a gente confiar, né, em tudo, nas reações e nas repercussões em rede social, quando a gente sabe que tem robô aí trabalhando loucamente, né, para impulsionar ou não uma publicação. Mas, enfim, como eu tenho uma atuação parcimoniosa, né, eu consigo avaliar os posts que dão repercussão e os que não dão. E extremos climáticos, aquecimento global, não dão. São poucas pessoas que leem, de fato, o texto e que comentam, né? Porque para comentar, você tem que ler. Então, assim, parece que as pessoas têm uma preguiça de ler sobre esse assunto, ou têm um receio, ou têm um medo, enfim, não quero saber. Ainda mais depois de 2, 3 anos de pandemia, acho que as pessoas estão também cansadas, né, de lidar com esses assuntos. Mas, enfim, eu estou falando isso porque, de fato, é uma necessidade a gente falar sobre esse assunto e falar como tem que falar, né? Mostrando a gravidade, mostrando que é uma ameaça real, que já está aqui, né? Não é uma coisa para o futuro, né? Já tem populações e países sofrendo essas consequências de maneiras muito dramáticas. Mas, voltando ao raciocínio do Luiz no livro, Luiz, e aqui eu estou aqui dando a minha visão, se eu falar alguma coisa, você diz assim, não foi isso que eu disse, não. Mas, enfim, fica muito claro, né, a leitura deixa muito claro que nós precisamos de mudanças muito radicais e muito velozes. Né? Mudanças profundas, porque, como eu disse antes, e isso fica claro no livro, né, o capitalismo é incompatível, né, com o que a gente precisa fazer para virar essa chave da economia, né, e a gente vê isso claramente, isso está no livro, é um dado essencial do financiamento, né, que os bancos dão para as empresas, né, que trabalham com o combustível fóssil, né? Que são as grandes empresas, né, os grandes atores desse mercado de combustível fóssil que está nos conduzindo para o precipício e que recebem, né, investimentos, não param de receber investimentos, até aumentam, eu acho, enfim, os dados, eu não vou me arriscar aqui a dar um dado de cabeça, mas, enfim, os dados mostram que não há uma redução desses investimentos, não há transição energética, coisa nenhuma. Não começou, e já era para ter começado há muito tempo, para dar um efeito ali adiante.
Então, mesmo que a gente comece agora, mesmo que a gente começasse a fazer agora tudo direitinho, tudo bonitinho, o efeito disso, né, demora a produzir um efeito. Não é assim, né? Então, a gente está muito atrasado, muito atrasado. E o livro do Luiz deixa, assim, é de uma clareza solar a esse respeito. E eu acho, por isso que eu disse que, agora, que isso aqui é um manual de sobrevivência, porque a gente tem aqui no livro esses argumentos para este debate que está colocado, e aí eu quero trazer o assunto bem terra a terra para nós aqui no Brasil, né? Porque, por exemplo, né, claro, nós nos livramos daquele governo tenebroso, né? Outro dia eu assisti uma entrevista do cantor Lenine dizendo: eu estou ainda celebrando, né, esse governo que foi eleito e tudo que mudou, e o fato de que agora a gente tem um governo que respeita a vida e tal, tal, tal. Eu também estou celebrando ainda, mas a gente tem a vida para tocar, a vida como ela é, né? E a vida como ela é o seguinte: você tem um governo com um presidente que quer fazer uma COP na Amazônia, em Belém, minha cidade, em 2000 vai ser a COP 30, 2025, né? Mas ele tem que lidar com Arthur Lira, ele tem que lidar com Centrão, né? Ele tem que botar Juscelino Filho no Ministério das Comunicações, né? Essa é a vida real, né? E tem a pressão, né? E não só a pressão, mas até o entendimento equivocado, do meu modesto ponto de vista, né? De que perfurar poço de petróleo ainda é uma saída para o desenvolvimento desse país, né? E mesmo em setores progressistas, mesmo setores progressistas, têm ainda esta visão, né, de que a gente ainda tem tempo de perfurar poço de petróleo e a gente não tem mais tempo de perfurar poço de petróleo. Aliás, tem uma frase maravilhosa no livro do Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, que o Luiz faz várias referências a falas e discursos do Antônio Guterres, que tem feito o discurso correto, mas está no comando de uma instituição absolutamente paralisada, que não sai, vive de um impasse a outro, de um impasse a outro. A ONU perdeu a sua capacidade de ação, de influência, de qualquer coisa que se possa falar. Ela não consegue mais impedir guerras, né? Os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2000, começo dos anos 2000, eu me lembro bem disso, porque nessa época eu estava nos Estados Unidos, foi lá, assim, pro forma, né, discutir no Conselho de Segurança da ONU, a ONU não aprovou a invasão, e ele invadiu, e dane-se, né? E assim continua. E nem nessa questão do aquecimento global, dessa construção de consensos, nem para isso a ONU está servindo, né? É quase que enfim, uma instituição falida, né? Quebrada, né? Na sua capacidade de ação. Então, o Antônio Guterres tem essa fala dele, entre muitas falas importantes aí no livro, falando que não se pode, mas é para parar de perfurar poço de petróleo. E nós estamos, neste momento, no Brasil, com este debate, né? Uma coisa que já era para estar, né, ultrapassada, que contradiz o discurso do presidente Lula durante a campanha eleitoral, né? Então, assim, a gente vive nesse descompasso, né, entre discurso e vida real, né? Eu, particularmente, e acho que esse é um dilema grande que nós temos aqui, nós brasileiros, imagino que todos aqui que lutaram contra o governo anterior e que lutaram para eleger este governo, né, este governo tem que dar certo, assim, minha modesta opinião, não sei se eu vou desagradar alguém aqui, mas é a visão, enfim, de uma pessoa que trabalhou, cobriu política durante 30 anos. Este governo tem que dar certo. Eu torço para esse governo dar certo. Qual é o dilema? Meu dilema, um dilema muito pessoal que eu estou falando aqui, como jornalista, inclusive. Como é que a gente faz a crítica ao governo sem levar água para o moinho da direita e da extrema-direita?
Eu não vou fazer isso. Ninguém conte comigo para isso. Mas a gente tem que fazer certas críticas. E algumas das críticas são essas, com relação à perfuração de petróleo na foz do Amazonas. Uma vez eu entrevistei um biólogo, Ronaldo Francini Filho. Ele mergulhou no submarino na foz do rio Amazonas. Foi uma coisa que aconteceu em 2017, foi o Greenpeace que patrocinou isso na época. Ele foi um dos cientistas brasileiros que mergulhou para constatar a extensão dos corais, dos recifes de corais. Eu comecei a entrevista com ele dizendo assim, os corais amazônicos. Ele falou, não são os corais, são recifes de corais amazônicos, porque a estrutura é o recife, né? Corais são os seres que estão ali. Então, ele mergulhou, como parte dessa expedição, para fazer o reconhecimento até da extensão dessas estruturas, desses grandes blocos de recifes na foz do rio Amazonas. E ele dando a entrevista, ele criou uma imagem super bonita que eu nunca esqueci. Eles mergulharam no submarino, né, com vidro, claro, para poderem ver tudo, porque ninguém pode mergulhar ali. As correntezas da foz do rio Amazonas são tão fortes que ninguém pode mergulhar ali, a não ser numa máquina controlada e tal, né? Inclusive, se acontecer um vazamento ali, as correntezas são tão fortes que é impossível se falar em contenção de danos ali. Impossível, não existe, né? Em poucas horas, o óleo se espalharia pela costa, possivelmente indo para o norte, atingindo até o litoral ali das Guianas, etc. Mas o Ronaldo disse que, quando ele mergulhou, a profundidade que ele mergulhou, ele e alguns outros nesse equipamento, eles veem os sedimentos que o rio traz e que espalha ali na foz, sedimentos, nutrientes, etc., etc. E que esses sedimentos eles vão se espalhando naquela profundidade, né, naquela imensidão subaquática, como se fosse uma neve, como se fossem flocos de neve. Então, ele define aquilo que ele viu como neve marinha. E ele, que é uma pessoa que já mergulhou em não sei quanto, acho que em todos os lugares incríveis que se pode mergulhar no mundo, disse que foi a visão mais esplêndida que ele teve na vida dele, que ele nunca viu nada tão bonito quanto aquilo. Eu estou falando isso justamente para me posicionar. Eu sou completamente contra exploração de petróleo naquela região, não só por isso, pela fragilidade desse ecossistema, mas também porque se sabe muito pouco. Essa foi uma das poucas expedições científicas à foz do rio Amazonas. Sabe-se muito pouco, é uma área pouco estudada, a foz do rio Amazonas. Então, se você não conhece bem aquilo ali, como é que você já vai instalar um empreendimento dessa magnitude com todos os impactos que a gente sabe? Esse é um aspecto, mas, para mim, a questão principal e eu fiquei muito feliz quando eu li a fala do Guterres no livro, porque ele confirmou o que já estava na minha cabeça. Não apoiar a exploração de petróleo, né, não só na Amazônia, especialmente ali, mas não só ali, simplesmente é uma questão, assim, daqui para frente, tem que ser uma questão de princípio. Não abrir mais poço de petróleo, porque a gente não pode mais, né, abastecer, estimular, incentivar uma indústria que está decretando uma sentença de morte contra nós. Isso precisa ser dito, é uma sentença de morte. É um debate difícil, eu não botei o negocinho aqui, então eu não sei se eu já estou passando do tempo, eu já vou encerrar. A gente pode aprofundar esses assuntos depois na conversa. É um debate difícil, porque as pessoas não têm informação, por isso esse livro, mais uma vez, é tão importante, e o Luiz tem que dar muita entrevista sobre esse livro, porque as pessoas precisam entender, precisam saber, precisam ter informação
para participar deste debate, que é dificílimo. Se com a pandemia matando gente, como matou, chegou numa época ali, abril, maio de 2021, a gente tinha 4.000 pessoas morrendo por dia, e ainda assim teve gente que acreditou na cloroquina. Você imagina o debate sobre este assunto manipulado pela extrema-direita nas redes sociais e nesse submundo digital manipulado pela extrema-direita. Então, informação é crucial nesse debate, né? A gente precisa de informação e precisa, sobretudo, como no livro, falar das coisas com a gravidade, com a dureza, né, que precisa ser usada nesse debate para que as pessoas entendam do que se trata. Caso contrário, a gente não vai entender. Daqui a 10 anos, eu não sei se a gente vai estar aqui nesse lugar com ar-condicionado, conseguindo conversar sobre esse assunto. E esse assunto, para mim, tem essa urgência. E, para finalizar, eu quero lembrar uma frase que o Luiz me falou quando nós nos conhecemos, né? Quem me apresentou o Luiz foi um amigo em comum muito querido, demógrafo, José Eustáquio, o Taquinho, que quando eu estava organizando um ciclo de debates para o Instituto Camila e Luiz Taliberti, a série Taliba, a Helene Wagner estão aqui, eu convidei o Taquinho me disse, você precisa conhecer e ouvir o Luiz. Era um debate sobre meio ambiente, vários aspectos de meio ambiente. Você precisa conhecer o Luiz. Aí procurei o Luiz, e eu me lembro de ter perguntado para você, não sei se você vai lembrar, na série, no nosso debate naquele dia, eu disse assim, mas por que você, um estudioso da história da arte, passou a se dedicar sobre esse assunto? E você disse, porque quando eu me dei conta do assunto, eu percebi que eu estava até atrasado nesse debate. Eu tenho 2 filhos, e isso acendeu um sinal na minha cabeça, que isso era tão urgente que eu precisava me dedicar a isso. Você lembra que você falou isso? Pois é. E ali, naquela frase, isso deu um clique também para mim. Eu falei, bom, o negócio é sério mesmo. Enfim. Gente, era isso que eu queria dizer. Obrigada mais uma vez, Luiz. Gilmar. Oi. Eu tenho um velho costume de falar em pé e peço permissão. Mas eu vou descer para ficar um pouquinho mais baixo, que eu consigo ver as pessoas também. Boa noite a todos e todas. Professor Luiz, obrigado pelo convite. Talvez eu não precisasse nem falar depois dessas belas apresentações. Eu não pude ler o livro ainda, mas o professor já veio dar aula para nós na Escola Nacional, então um bocado de coisas já aprendemos com ele. Parabéns pelo lançamento e obrigado por permitir também conhecer essas figuras, Luciana e Cristina, que eu já conhecia de nome, mas pessoalmente é a primeira vez, e rever alguns amigos aqui e conhecer outros. Capital só é capital se expandir e acumular. Senão, não é capital. E a lógica do capital, para se expandir e acumular, eu preciso transformar tudo, todos e qualquer coisa em mercadoria, sempre. Parte delas como extração de matérias-primas, minerais, etc., que, transformadas em coisas, normalmente com prazo de validade pré-determinado, e devolvendo lixo. Essa é a lógica, esse é o coração do sistema do capital. É o lucro, é a busca do lucro. Por isso, já vou afirmar o que eu acho. Capitalismo é insustentável econômica, política, social, cultural, ecologicamente, mas capitalismo também é irreformável. É preciso derrotar.
Não tem outra alternativa. A lógica do capital na agricultura e, no nosso caso, de exportação de commodities agrícolas, obedece a essa lógica, que há um financiamento público enorme, com créditos subsidiados, que toda a sociedade ajuda a subsidiar, e uma lei de 95, 96, Candir, então, que isenta de pagamento de impostos quem exporta. Então, não precisa pagar imposto. O produtor de soja, de milho, das commodities, etc. Enquanto quem produz arroz e feijão precisa pagar imposto. Mas isso exerce uma brutal pressão sobre o uso da terra, que parte da terra que era utilizada no cultivo de feijão e arroz, para ficar nessas duas, que são alimentos básicos do nosso povo, deixam de plantar arroz e feijão para plantar o quê? Milho, soja, para exportação, porque ele vai ganhar muito mais. Mais que isso, o processo de financeirização, não só da agricultura, no meu modo de ver, o capitalismo chegou num estágio que o neoliberalismo e essa lógica financeira não é só uma questão ideológica, é uma necessidade. Se a gente lê um pouco o Marx lá, diz, ó, vai chegar uma grandeza tal, etc., etc., que vai ter dificuldade, a mais-valia de se extrair, blá, blá. O que acontece com a financiarização? Poços de petróleo, ou melhor, reservas de petróleo que sequer foram perfuradas, portanto, não foram extraídas, já são comercializadas por bilhões e bilhões de dólares nas bolsas de mercadoria e futuro. Assim, safras agrícolas de soja, que ainda não foram plantadas e que já são comercializadas nas bolsas de mercadoria e futuro. Ou seja, além de ganhar com a produção, isenção fiscal, ganham com a especulação financeira. E são algumas empresas, gente, os grandes latifundiários desse país, diferentemente do tradicional farmer norte-americano, o cara que vai em cima do trator, está lá e entrou na justiça contra a Bayer porque pegou câncer pelo uso de veneno e muitos ganharam, o fazendeiro daqui não vai em cima do trator, o fazendeiro daqui mora aqui, né? Na Faria Lima, etc. Mas nem na Faria Lima, a maioria está morando em Miami, é isso. E vem de vez em quando, é o colono antigo que vem de vez em quando buscar somas de dinheiro, né? Cobrar a fatura, mas que nem mora aqui. Não produz emprego, não produz comida, não produz desenvolvimento. Eu nem gosto desse termo, acho que é ruim esse termo, né? Para o país. Mais que isso, joga bilhões de toneladas de agrotóxicos contaminando solo, água e a comida também que vai na mesa de um monte de gente, o adubo químico nitrogenado, o NPK, e a liberação do óxido nitroso, que é 300 vezes mais causador do efeito estufa do que a fumaça de um carro, que é liberado por esse tipo de agricultura predatória utilizada no nosso país, que sequer industrializa o grão, leva in natura. Com isso, nós estamos exportando água, luminosidade, fertilidade e destruindo. Mas parece o Veias Abertas da América Latina, né? Na extração, que também é uma commodity, o minério de ferro, e que também tem isenção para exportação, produzindo verdadeiras crateras e destruição ambiental em troca do lucro de alguns poucos. Para a gente ter uma ideia, nós vivemos um paradoxo complicadíssimo, porque, ao mesmo tempo, fome e miséria no mundo e no Brasil, somado com obesidade alta, açúcar no sangue, então nem se fala, né? Colesterol e outras coisas, e desnutrição.
crianças aqui de São Paulo, das periferias de todo o Brasil, nós vamos ter uma geração de afetados por desnutrição, causando impactos físicos e psicológicos a um monte de gente. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E alguém diz que o agronegócio carrega esse país nas costas. Onde? Onde? É o país que subsidia o estrago que está sendo causado na Amazônia e o estrago que está sendo causado em todo o Brasil. Bom, mas não vou xingar mais eles, já deu. Eu acho que tem várias coisas que nós podemos fazer e vou apontar junto com o professor algumas coisas. Meu modo de ver, é possível alimentar toda a humanidade de forma agroecológica. É possível. Dá para fazer isso. Agora, é preciso mudar cultura alimentar. 60% da comida do planeta são 4 produtos: soja, milho, trigo e arroz. Você come até torresminho de trigo, né? Baconzitos, para usar uma coisa que é comum por aí. São esses. Enquanto a humanidade se alimentava na Idade Média com mais de 1000 tipos diferentes de produtos, ou seja, há um processo de padronização a partir da indústria alimentar, se é que se pode chamar isso de alimento, né? Que controla a venda no mundo todo e o mercado internacional desses produtos. Então, é evidente que nós precisamos mudar a cultura alimentar do nosso povo. E isso é escola, é educação, é um monte de coisas. 2, a terra é um patrimônio da humanidade. A terra, as sementes, são patrimônio da humanidade, é a nossa casa comum, né? Ora, ela deveria ser cuidada como patrimônio da humanidade. De todos e todas. Nós continuamos sendo o país de mais alta concentração fundiária do mundo. 1% dos ricos e dos latifundiários detêm mais de 50% das terras do Brasil. Para quê? Para isso que eu falei anteriormente. Então, é preciso, quando a gente defende reforma agrária popular, nós não estamos defendendo uma reforma agrária ao estilo clássico, que a reforma agrária é uma bandeira burguesa da Revolução Francesa. Nós estamos defendendo uma reforma agrária que altere a estrutura fundiária, mas também os paradigmas de produção. E, para isso, é preciso mudar todos os paradigmas tecnológicos. Mas isso não tem a ver com o MST só, tem a ver com todo mundo. E a pergunta que eu sempre faço: que tipo de comida você quer comer? Se é essa da gôndola geral do supermercado, nem precisa mais reforma agrária. Aí, embora seja a agricultura familiar que produza grande parte disso, mas ainda utilizam a parte dela grande quantidade de veneno, né? Agora, se a gente quiser comer outro tipo de comida, é preciso repensar todo o modelo agrícola brasileiro. E repensar não é uma volta ao passado. Eu falo de carteirinha porque eu trabalhei atrás de junta de boi. Eu trabalhei. Não é isso que a gente defende quando a gente defende agroecologia. Agrofloresta. Nós defendemos tecnologia também, mas tecnologia que não agrida de forma absurda a natureza, o meio ambiente, e que aumente a produtividade, mas que diminua uma coisa, diminua a penosidade do trabalho agrícola, para que a gente consiga produzir mais, ter tempo livre, né? Para estudar, para ampliar o horizonte cultural, espiritual, qualquer coisa. Então, é uma tecnologia diferenciada, que não é essa dos pacotes tecnológicos, das grandes maquinárias, tratores imensos e o pacotão NPK, mais glifosato, que é proibido na Europa e que é despejado a torto e rodo nas terras brasileiras. Quando a gente defende reforma agrária, é isso. Claro que uma reforma agrária eu comparo com uma feijoada. Uma feijoada sem, sei lá, os ingredientes, pode ser banana da terra, viu? Tem feijoada de banana da terra agora também, né?
ela fica sem sabor, né? Uma feijoada sem tempero. A reforma agrária é idem, ou seja, é preciso, junto com a reforma agrária, levar tecnologia, agroindústria, que aumenta a durabilidade dos produtos, educação, e assim por diante. Mas sem desapropriação de terra, não tem reforma agrária, assim como feijoada não é feijoada sem feijão. É simples, mas uma reforma agrária de novo tipo. Mas é preciso, para além disso, eu acho que cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e similares são insustentáveis econômica, ecologicamente e assim por diante. Vocês imaginam a quantidade de alimentos e os milhões e bilhões de toneladas de alimentos que são transportados diariamente por caminhões a diesel. Nesse país, que desde a produção até chegar aqui já perde 30% com a contaminação e assim por diante. Mas para pensar, e é só comida, e há os bilhões de toneladas de ferro, e de cimento, e de tantas coisas que vêm todos os dias para esse lugar e está produzindo crateras em outros lugares. Né? Como a perfuração de petróleo, está produzindo um vazio, né? Que ora é preenchido com água, etc., e que pode causar outros problemas geológicos, inclusive, de peso na Terra, né? Eu não sou geólogo, mas a rotação da Terra aí pode ser afetada, né? Construções, mas isso é um outro capítulo. Eu quero dizer é que nós precisamos pensar outro tipo de cidade mais perto de quem produz, com maior tranquilidade, né? Que conheça as pessoas que produzem a comida, que vá lá visitar o seu João, a Dona Maria, e que ele conheça quem consome, criar uma outra lógica. A alimentação é um ato político, sim, é uma coisa fundamental para a existência do humano, mas é fundamental a preservação da natureza, do meio ambiente. Foi dito os dados aqui, sabe, professor, aqui em São Paulo, são 17% de reservas nativas que ainda restam, fruto da Serra do Mar e da Mantiqueira. Por quê? Pela condição íngreme. Por isso, não derrubaram tudo, né? Mas se tu pegar Ribeirão Preto, é 10% só. E se pegar aquela outra cidade que foi engolida pelo pó lá, que é a cidade do rodeio, que eu esqueci, Franca, Barretos, tem 5% só de reserva. O resto é isso que a gente conhece aqui. E esse processo de tempestades de areia serão muito mais comuns no estado de São Paulo e em todo o Brasil, fruto do uso da terra. Mais que isso, plástico, a indústria do plástico tem 70, 80 anos. E a acidificação dos oceanos é tão ou mais grave também em relação à questão ambiental, porque grande parte do oxigênio são as algas marinhas que produzem a destruição e a acidificação, junto com o aquecimento que já foi dito, vão impactando enormemente a vida marinha e, portanto, de toda a Terra. Então é preciso pensar um outro tipo de indústria. Chega de indústria de quinquilharias. Para que quinquilharias? Por que o ser humano precisa disso? É preciso pensar em indústrias que tenham sentido de melhorar a qualidade de vida realmente. Mas olha a quantidade de plástico que nós depositamos todos os dias. Eu não sei como é que está meu tempo, me dá um toque. Porque a quantidade de lixo que é produzida no município de São Paulo. Se nós separássemos o lixo que daria para reciclar com o lixo orgânico, vocês imaginem a quantidade de adubo orgânico e gás, inclusive, que nós poderíamos produzir. Está bom que tem resíduos de agrotóxico, mas poderia servir para uma agricultura de transição. Agora, para isso, é preciso colocar indústria. Nós importamos potássio e fósforo da Ucrânia, da Rússia, quase 80% é importado, e nós poderíamos produzir adubos orgânicos com indústrias, né, e produtos agroecológicos com menor impacto. Agora, toda a lógica industrial foi a partir desse pacotão da dita Revolução Verde da década de 70, que dizia já lá que agora resolveria o problema da fome no mundo. Gente, o problema de fome não é falta de produção. O problema da fome é um problema de distribuição de renda e riqueza no planeta todo. Mais que isso, e terminando,
é preciso pensar e rever todo o modelo de transportes. Esse modelo sustentado no caminhão é insustentável, economicamente péssimo, né? Para não dizer aqui do uso e da contaminação de todo o lençol freático, né? Das bacias, a construção de hidrelétricas, felizmente eu acho que agora vai parar, né? Espero, né? Porque é uma quantidade imensa de hidrelétricas que destruíram, né? Biomas importantes do nosso país. A destruição, foi dito da Amazônia, mas se nós falar, né, professora, do Pantanal, o Pantanal está sendo destruído. Soja e cana, né? A Caatinga, destruída, né? O Cerrado, que é o Cerrado é fundamental para lá nascem as duas principais bacias hidrográficas do nosso país e aquela esponja lá que armazena a água durante as chuvas para depois irrigar para a bacia do Prata, que passa por aqui, a bacia amazônica, e está sendo destruído, né? Então, não basta só, e nós queremos plantar 100 milhões de árvores como MST. Um dado curioso para vocês aqui, que é interessante como as coisas no Brasil. Vocês sabem quanto de fruta ela vai nos sorvetes convencionais por aí? 0. Não vai nada. Agentes de sabor. Se nós rotulássemos, é preciso botar no mínimo 20% de fruta no sorvete, na bebida láctea, num monte de coisa. Você imagina quantas árvores frutíferas nós teríamos que plantar, né? Mas nós podemos colocar muito mais, que tornaria o sorvete, inclusive, muito mais nutritivo, né? Vocês já imaginaram, e quem anda pelas rodovias do estado de São Paulo sabe disso, quantas rodovias tem aqui, e nós encher árvores frutíferas, as margens dessas rodovias, árvores, que as pessoas parassem e pegassem e levassem, etc. Não tem isso. Ou seja, é preciso, e eu acho que é possível mudar isso, é possível pensar uma outra sociabilidade. E nós precisamos urgentemente pensar uma outra sociabilidade. Os principais impactados por isso ainda não nasceram. Vão nascer ainda. Ainda estão por nascer. Se nós não mudarmos isso, nós legaremos às futuras gerações um planeta de destruição. Por isso que é um momento muito importante, quando a gente criou o Fórum Popular da Natureza, aqui também, estamos ajudando a construir, está aqui a companheira, cadê? Não vi, acho que já foi, que ajudou a construir. Tinha um debate, sabe, professor Luiz, que era o seguinte: bom, o mundo vai acabar, esse negócio não tem volta mesmo, e tinha gente que defendia que a gente colocasse lá, ó, o fim está próximo, né? Aí ficamos com medo, né? Porque se o fim está próximo, ou o cara vai para a cachaça, ou vai para, sei lá, para a igreja, para resolver os problemas dos últimos dias, né? Então, nós tínhamos que criar uma expectativa de que é possível mudar. E eu acho que é possível mudar. Agora, nós vamos ter que discutir com a juventude, nós vamos ter que envolver a juventude, nós vamos ter que envolver as escolas, nós vamos ter que envolver o movimento popular. Por isso é muito importante, movimento sindical, partido, sabe, Cristina? Porque parece que esse é um tema que está fora da pauta econômica, da reivindicação. Cara, o MST, se continuar reivindicando terra e não cuidar do planeta, vai resolver o que ali na frente? O movimento sindical vai ter que reivindicar melhores salários, mas vai ter que discutir a questão planetária. Não dá para separar, e eu termino com isso. Tem coisas que são inseparáveis. Primeiro, não dá para separar a luta econômica de luta política. Uma turma faz luta econômica, outra faz luta política. Movimento que só faz luta econômica vira economicista. Partido que não está inserido na realidade socioeconômica do povo vira burocracia. Burocracia e economicismo não vão servir para nós. Segunda coisa que não dá para separar o futuro do presente. A agricultura nos ensina uma coisa simples. Se você quiser colher abacate, plante abacateiro. Ponto. Ponto. Tá? Ou seja,
Não dá para plantar um pé de limão, fazer uma transgenia e virar abacate aí na frente. Se nós queremos uma outra sociabilidade, se nós queremos estimular solidariedade, se nós queremos que jovens, mulheres tenham participação, ou a gente faz, que acabemos, inclusive, com racismo, com, né, feminicídio, sexismo, xenofobias, é preciso aqui e agora mudar. Não é lá na frente, não. É no nosso fazer cotidiano que a gente precisa mudar para ir semeando as sementes dessa nova sociabilidade que a gente quer. E o professor é um grande semeador. Espero que os canteiros aqui estejam férteis para reproduzir essa semente para o Brasil e para o mundo. Beleza. Eu acho que agora, se a gente passar a palavra para vocês, questões que podem ser colocadas, etc., etc., seria ainda melhor. Então, Luiz, primeiro dizer que foi fantástico. Segundo, que eu consegui realizar um sonho, que é vir no lançamento do teu livro, já que agora eu moro aqui, não moro mais no Rio de Janeiro, né? Então, eu consegui isso. E aí eu estou aqui mais, assim, vim para ganhar o autógrafo do livro, eu já tinha lido um monte de coisa, e fazer um convite a todos, todas e todes. Eu faço parte do mandato do Guilherme Cortez e a gente é responsável pela Frente Parlamentar de Combate às Mudanças Climáticas. E na segunda-feira, agora, no dia 29, lá na Alesp, né, eu fui importado lá do Rio de Janeiro para coordenar a Frente Parlamentar aqui. A gente vai estar fazendo o lançamento da Frente Parlamentar às 18 horas, lá no Auditório Franco Montoro. Estão todos e todas convidados. O Luiz vai estar na mesa lá de abertura. Infelizmente, o Gilmar não vai estar presente, porque está com a agenda lotada. Oi, Mônica. E é isso. Então, era só isso, assim, parabenizar. Eu acho que o livro vai fundo. E dizer o seguinte, assim, para encerrar mesmo. Eu sempre digo que vou encerrar e sempre lembro de alguma coisa. A gente apresentou 3 projetos de lei já de cara aqui. Sim, eu vim com essa tarefa. O primeiro, criando um sistema, porque o Estado de São Paulo e a cidade de São Paulo não tem um sistema de alerta e monitoramento dos desastres climáticos. Então, não existe sirene para chuvas de grandes volumes. É assustador isso. O outro projeto que a gente apresentou cria a educação climática no Estado de São Paulo, onde a gente já apresentou esse projeto no Rio, estamos apresentando ele aqui. E o último projeto de lei, que eu acho que a gente não vai conseguir votar ainda esse ano, mas os 2 primeiros estão na nossa meta de serem votados. Então, quando forem votados, por favor, encham a galeria da Alesp, porque a única forma de se aprovar qualquer projeto na área ambiental é com galeria cheia, porque galeria vazia não aprova nada, ainda mais numa condição de uma Assembleia que não tem nenhum desejo de mudar nada, a não ser os favores do corretor de imóveis que virou governador aqui do Estado de São Paulo. E o último, a gente cria o Observatório Popular do Clima, né? É uma mistura de trazer as coisas do Observatório do Clima, que já trabalha junto com a sociedade, mas trazendo o caráter popular dentro da linha do Fórum Popular da Natureza, né? Que é um dos instrumentos hoje, eu acho que mais importante. Eu acho que quem puder participe. Existe o Núcleo São Paulo do Fórum Popular da Natureza, tem página, frequentem, procure. Então, é isso, fazer o convite para o dia 29, a partir das 18 horas, no Auditório Franco Montoro. A gente vai estar lançando, o deputado estadual Guilherme Cortez, do PSOL, vai estar lançando a Frente Parlamentar de Combate às Mudanças Climáticas, porque, infelizmente, aqui não tem nenhuma política de adaptação, apesar de ter sido o primeiro estado do Brasil a aprovar uma política estadual de mudanças climáticas que nunca saiu do papel. É isso. Obrigado, Pedro. Wagner quer falar? Wagner, por favor. A minha fala é mais um pedido de socorro, porque é tanta desgraça
E eu quase estou aqui me mergulhando na cachaça e me jogando na sarjeta, porque, né, você fica desesperado. E, bom, primeiro, parabéns, Luiz, pelo lançamento do livro, por trazer tanta gente boa aqui com a gente hoje. E o pedido de socorro, na verdade, é um socorro para nos ajudar a saber como a gente fura a nossa bolha para tratar desse assunto, né? E eu vou dar um exemplo, né, que vai ilustrar um pouco essa dificuldade, e esse exemplo, eu não consigo dar outro exemplo que não esteja associado à nossa tragédia pessoal. Mineração, né? A mineração, você tem, né, historicamente, né, esse papel de extrair riquezas minerais e fazer um buraco, um estrago, uma degradação ambiental tão grande, além de levar vidas, né, e isso faz parte da história da mineração, né? E a gente tem exemplos recentes, né, sobre isso, e, no entanto, a mineração ela é altamente protegida pelo governo, né? E acabamos de saber que a Vale recebeu 21 bilhões de subsídios ou de isenção, né, de impostos do governo, ela que tem 20 bilhões de dólares de lucro e não de reais, né, ainda assim recebe isenção tributária do governo, né? E o que acontece? Acontece que a mineração ela é vendida como algo extremamente necessário para a sociedade, para o desenvolvimento. Afinal, você tem esse computador que você apresentou aqui, o seu livro, você tem o seu celular, você tem uma série de aparelhos médicos que todos eles dizem, olha, o minério é essencial para a sociedade, né? Qual é a questão que se coloca? Ninguém está falando, por exemplo, né, de substituição de material, né, de substituição de insumo para uma série de coisas que a sociedade usa. Eu lembro muito bem de uma conversa com a Marina Silva, e ela contando alguns exemplos da China, que está fazendo um alto investimento de pesquisa para a substituição de material, usando, por exemplo, o bambu para a construção civil como um material altamente resistente que pode substituir o ferro na construção civil. E a gente vê muito pouco falar sobre isso. E aí eu sinto falta de muitos exemplos que possam ajudar a gente a trazer como possível uma mudança, né, de foco, uma mudança de abordagem, sem ser essa que não vai colar, né? Não adianta falar, olha, a mineração não pode seguir desse jeito, o agronegócio não pode seguir desse jeito, a gente não vai conseguir parar, né, o agronegócio pelo poder que ele tem, a gente não vai conseguir parar a extração de petróleo, né? Quer dizer, são gente muito poderosa que eles vão continuar assim, porque tem um discurso, tem uma narrativa que é altamente convincente, né? E tem uma zona de conforto de toda a sociedade que acaba sendo dependente também desse tipo de coisa. Como é que a gente fura a nossa bolha? Fazendo alarme somente, que não é alarme, é a verdade mesmo, uma profecia do que vai acontecer? Acho que esse é o pedido de socorro. Obrigado, Wagner. Maristela? Oi, boa noite. Prazer ouvir vocês, Mauro, que eu não conhecia. E a minha pergunta para você, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que o agronegócio tem todo esse poder e que não produz alimento, mas produz commodities, além disso, eles estão sendo acusados, e existe uma CPI para isso, de terem financiado a tentativa de golpe de 8 de janeiro. E uma fantástica coincidência, ao mesmo tempo, há uma CPI... Não está funcionando? Está baixo. Uma CPI para investigar o MST. E, quer dizer, numa CPI, o agronegócio é acusado, na outra CPI, o agronegócio acusa, que é o caso da CPI do MST. E a gente sabe que atrás dessa acusação também é um modo para enfraquecer o governo Lula.
Então, o que eu gostaria de saber de você, se é que existe uma resposta para essa pergunta, o que nós, cidadãos comuns, podemos fazer para apoiar o MST, além de comprar os produtos formidáveis, orgânicos que vocês produzem e que não sempre a gente encontra, né? Aqui em São Paulo tem uma feira orgânica e tal, mas assim, de que modo a gente pode ajudar e apoiar o MST, que de fato é um modelo de produção de alimentos. Era isso. Gilmar, quer responder? Sim, sim, sim. Acho que são. Oi, Maristela. Começou hoje a pancadaria lá na... No fundo, eu estou mais preocupado com a minha gripe que com a CPI do MST, viu? Mas, até porque não tem objeto, né? É política ideológica, é enfrentamento ideológico. Essa que é a questão. É pau, é isso. E é para desvirtuar precisamente a CPI do 8. Porque a do 8 vai pegar, inclusive o presidente da CPI está sendo investigado, que o Alexandre de Moraes deu sequência hoje num processo de investigação sobre financiamento dos atos do 8. Todo mundo sabe do Salles, lá em 2018, quando ele foi candidato, e antes, ele usou até uma propaganda de armas, etc., que dizia que ia matar a turma. É um criminoso já conhecido nosso, né? E como ministro, então... Bom, mas evidentemente que eles vão responder na CPI os atos do 8, e eles precisam atacar para embaralhar o jogo, para bater no governo Lula, para bater em nós, etc. Hoje foi aprovado na CPI a mudança, então não é mais CPI do MST, é CPI das invasões de terra. Por quê? Porque eles querem pegar o MTST também. Por quê? Porque o Salles é candidato a prefeito aqui em São Paulo, entendeu? Hã? Foi. É que eles têm maioria, né? Então vai ser um festival lá, né? Grande. Eu sempre tenho dito, Maristela, o seguinte, as pessoas... Nós fizemos uma feira que foi uma amostra de produção nacional, não é toda a produção que veio aqui. Passaram lá 320 mil pessoas, tal. A gente quer fazer isso no interior do estado de São Paulo, nas regiões metropolitanas, porque, se me permite, dois que eu não falei antes também. O 1º de maio, aqui em São Paulo, deu 10 mil pessoas. Sabe? É pouco. E na feira deu 320 mil. Não é para nos gabar da feira, é que o método para conversar com o povo, e aí entra na questão também, é preciso inovar, outras formas, aquele jeito do chiqueirinho lá, entra, não entra, crachazinho, a briga, a cotovelada, quem vai falar, aquele mundeira de gente falando, aquela turma lá embaixo. Cara, quem que aguenta? Quem que aguenta? Entendeu? Então é preciso inovar, estimular através da arte, da cultura, da comida, do debate saudável, bom, outras formas de participação. Isso a gente quer desenvolver. E para nós, quanto mais houverem outros movimentos, outras lutas, mais contribuem com o MST. Porque às vezes as pessoas querem vir aqui dentro do MST e sejam bem-vindos, não tem problema nenhum. Tem gente que pode dar aula nas escolas nossas, vai ser bem-vindo, um monte de gente. Mas se houverem outros movimentos de contestação à ordem, de reivindicação, de agitação, para nós é muito melhor, porque divide um monte de coisas também, inclusive nos palcos, que tem que levar, né? Então, são muitas as formas de contribuir. Eu brinco com a turma dos cientistas, porque eu xingo eles também, viu? Às vezes eles entram numa casinha de marfim deles, né? E a gente está aqui. Então, mas eu falo mal do MST também. O MST não é um movimento de anjos, o MST é um movimento de massa, né? Com um monte de problema que nós procuramos ir resolvendo. Mas o que a gente quer? Tem gente que vem para o MST achando que é a coisinha mais lindinha do mundo. Tem um monte de problema, um monte de encrenca. Ou tem gente que vem para o MST achando que tem que ir lá levar o conhecimento para os pobres e ignorantes que tem lá. Sabe? Tem que aproximar
E cada um pode e deve contribuir. Assim, eu brinco numa expressão, é preciso aproximar o campo do campus para fazer uma interação dialética, porque no campus, e é pago pelo povo brasileiro, e deveria ser patrimônio, eu sou contra radicalmente patente, porque acho que deve haver reconhecimento, mas patente é conhecimento de outros que alguém evoluiu e que vai servir para a humanidade. Mas o campus é financiado pelo povo brasileiro e deveria estar a serviço do povo brasileiro. No campus tem conhecimento, mas no campo tem conhecimento também empírico. No mundo. Essa aproximação, sabe? Como contribuir? Tem um monte de gente, um monte de jeitos de contribuir. Eu só quero dizer uma coisa para terminar. Nós nascemos na ditadura militar, passamos por vários governos e a gente vai fazer 40 anos o ano que vem. E passamos pelo Bolsonaro, mas muita gente disse que o MST ia acabar e que ia destruir o MST. O ano que vem tem eleição, daqui 3 anos tem eleição e pode ter certeza que nós vamos continuar vivos, não é? Depois das eleições, com o apoio sempre importante de vocês, seja nas redes sociais, na defesa. Vai ser importante a defesa do MST agora. E defendam criticando, viu? Eu não gosto de puxa-saco, de verdade, é o pior que tem. Que é o cabo que adula, você é o máximo, você é o máximo. Não, façam as críticas, estejam juntos, porque isso ajuda a gente a crescer. Nós não somos o maior, nós somos pequeno ainda. Eu queria que a gente fosse muito maior e eu queria ter outros movimentos muito maiores que ainda iremos construir nesse país. Gente, são 9 horas. Posso só... Então, vou só mais uma pergunta e a gente... Meu nome é Mônica Borba, sou educadora ambiental, trabalho com formação de professores nessa área de meio ambiente. E o que eu observo, né, para esses desafios que a gente tem para romper, porque nós temos muito pouco tempo, e a gente deveria ter uma base nacional comum curricular baseada como sobreviver no planeta Terra. E tudo que a gente deveria estar ensinando nas escolas, gente, para as crianças, para os jovens, seria isso. Isso é a coisa mais importante. Vocês podem abrir os livros dos seus filhos e netos. É a mesma coisa que nós aprendemos há 40 anos atrás, que pouco nos importa, pouquíssimos nos ajuda no dia a dia, né? Então, eu acho que a gente deveria fazer um movimento muito forte na educação do Brasil, com os professores. Toda escola, gente, tem algum professor dissidente que pensa exatamente como a maioria que está. Nós estamos aqui porque alguma coisa nos une hoje aqui. E toda escola tem 1 ou 2 professores desses, que são ridicularizados, que são exportados, marginalizados. E quando a gente chega com uma formação em educação para sustentabilidade nessas escolas, esses professores falam, graças a Deus vocês chegaram aqui, para valorizar a gente que está fazendo horta, que está fazendo captação de água de chuva, fazendo forno solar com as crianças e assim por diante. Então, eu acho que a gente deveria trabalhar muito nessa perspectiva de fortalecer os professores, as escolas e os alunos para essa mudança rápida. E isso, assim, é algo que a gente pode fazer rapidamente, mas precisa de uma força, de um interesse para fazer isso. É isso, obrigada. Luciana quer fazer um comentário? Eu queria fazer 2 comentários, aproveitando ali o nosso colega na Assembleia Legislativa. Em primeiro lugar, era isso. Nós temos que ter educação sobre mudanças climáticas. A gente precisa mudar o jeito que a gente vive, a gente precisa entender que árvore é fábrica de água. Nós precisamos plantar água, porque é por isso que está tudo secando. Nós estamos desmatando, a nascente seca, o rio seca, e está reduzindo a chuva, porque, né, por causa do aumento da temperatura. Então, é primordial para a nossa sobrevivência entender isso, e a gente pode começar com as crianças. Fazer muda, movimentos de fazer muda e revitalização de nascentes.
Então, um projeto de educação ambiental, e eu chamaria de mudanças climáticas, porque é você entender o que nós estamos fazendo de errado para corrigir. E, em segundo, a gente pensar numa solução. E aí nós estamos falando de mitigação. O Estado de São Paulo realmente vai sofrer com tempestades de areia e tempestades como que matou um monte de gente agora lá na praia. Não são desvinculados. O jeito de combater isso é diminuir os latifúndios, intercalando com agroflorestas. Nós temos que ter uma discussão de um plano de sobrevivência. Quantos por cento nós temos? Sabe, a gente tem que parar de ter essas grandes tensões e entremear com atividades que gerem produção, mas que restauram a natureza e vão ajudando a produzir mais água e vão ajudando a fazer chuva, a reduzir a temperatura da superfície, porque com árvore não fica tão quente, vai diminuir os eventos extremos, as chuvas extremas num período curto. Então, fomentar esse tipo de discussão para apontar a solução e trazer isso para a sociedade é mais do que urgente. O Estado de São Paulo é um dos mais críticos no Brasil. Então, fica a sugestão. Eu queria fazer um comentário só para salvar o Wagner da cachaça, porque eu estou preocupado que ele vai tomar uma cachaça saindo daqui. Tem algumas, né, eu tive algumas boas experiências recentemente. Eu solto vídeos na internet regularmente de vários assuntos. E aqueles que têm mais visibilidade são os vídeos sobre meio ambiente. Eu faço pesquisa, eu pesquiso artistas que trabalham com meio ambiente, com vários assuntos. Quando eu coloco artistas que trabalham com meio ambiente, eles viralizam muito rápido. Então, acho que isso é algo positivo. Eu consegui chegar nesse resultado com base em algumas pesquisas, né, e a partir de uma frase que me impactou bastante, de uma pensadora indiana. Ela fala: a gente precisa de uma revolução epistemológica que rearranje os desejos. Né? E aí, quando eu parei para pensar naquilo, né, me surgiram algumas reflexões. Acho que, primeiro, né, eu estava pensando, enquanto vocês estavam falando, muita coisa estava pipocando na minha cabeça. Né? Será que a gente não está com a expectativa de que a gente vai conseguir alguma mudança numa comunicação baseada em informações e em verdade, quando a gente está numa era pós-verdade? Acho que isso é uma coisa que eu fiquei refletindo. Né? Acho que uma segunda, eu tenho um trabalho que eu faço interdisciplinar com uma profissional de neurociência. Ela fala: João, a gente não tem neuroplasticidade para mudar tão rápido. O cérebro é todo programado, pouquíssimo do que a gente faz é decisão. E a comunicação que gera essa neuroplasticidade é muito específica. E é uma das razões que eu vou tentando atravessar esse espaço com arte e levar essa mensagem, porque a arte gera a neuroplasticidade, sobretudo a arte contemporânea. Né? E acho que tem uma terceira colocação que eu queria colocar para fechar. Eu acho que, às vezes, eu vejo... né, a gente tem no Brasil... O Brasil está dividido. E a gente tem... Né, eu já cheguei a ter... Eu fiz aula no mestrado com um professor de Yale, que descartaria tudo o que a gente está falando aqui agora. Ele falou: João, olha, faz parte dos ciclos da natureza, tudo que os humanos estão fazendo é muito pequeno, não interfere. Um professor de Yale. Então, quando eu vejo esse pensamento, seja de que perfil for, eu acho que muitas vezes a gente tem o erro de se afastar da pessoa que pensa assim. Quando eu vejo uma pessoa que pensa assim, eu abro um vinho e quero ouvir ela, porque a gente não vai conseguir persuadir as pessoas que pensam diferente de nós se a gente não ouvir elas. Então, acho que é uma coisa que algumas reflexões aí e uma nota de positividade para fechar. Obrigado, gente. Obrigado. Olha, gente, nós estamos completamente emparedados aqui pelo horário, são já 9h06 e o Instituto tem que fechar. Então, eu agradeço muitíssimo a participação de vocês, realmente de coração, e espero que estejam aqui de novo no meu próximo livro.